então para falar sobre a Avenida da Praia, né? O projeto da Avenida da Praia que a gente participou. Mas a Avenida da Praia, ela comemorou agora recentemente, no dia 20, que foi aniversário da cidade, 25 anos da sua construção. E assim, com muito orgulho até, né? A gente fica lisonjeado. É uma situação de projeto urbano construído que nunca teve uma reforma e nem um reparo, manutenção, tipo, né? É impressionante porque ela foi feita com muito amor, eu vou dizer, né? E eu acho assim, o pessoal que construiu muito bem feito na época, porque ela não tem nem, como é que fala, recapeamento. É impressionante e ela ainda tem um mosaico preservado. Isso é muito legal. Registra talvez todo aquele momento que foi concebido, que era um momento inclusive de união, né, da gestão, que às vezes se opõe politicamente, e era tudo muito mais junto, muito mais conjuntamente, né? E era tudo começo. E então eu acho que é importante a gente registrar esse projeto, né? Esse projeto ele foi importante por quê? Porque as pessoas de Caraguatatuba não tinham esse entusiasmo, né? Essa autoestima elevada que hoje ela tem, para poder ser desenvolvimentista, para poder continuar. Então esse projeto traz esse ânimo, né? Essa autoestima que as pessoas passaram a reconhecer o mar. Eu estava até comentando que a gente até então tinha uma situação de comportamento até estranha, que era um comportamento interiorano, vamos dizer assim, que a gente se encontrava para tudo, para conviver na Praça Cândido Mota, que fica na praça da igreja, né? A pracinha da igreja. E aquilo foi durante muito tempo. A minha mãe conheceu meu pai lá até. As pessoas namoravam, flertavam, como eles diziam, né? E a gente também, o meu período, a gente tomava sorvete, ficava ali, as pessoas vinham tomar chopp, tinha choperia. Era tudo no centro da cidade. E nunca para a Avenida da Praia ela era apagada. Na praia era apagada. A orla, né? A orla ela era esquecida, né? Talvez no período da manhã para o uso da praia, mas à noite jamais. Então ela era até perigosa, ociosa, né? Espaços ociosos. E a Avenida da Praia trouxe, né? Teve esse propósito de levar, como em todas as outras cidades litorâneas, a essa população ao reconhecimento daquela área, né? Inclusive no período noturno. E que ela fizesse parte do sistema viário, porque nem isso ela era utilizada direito. As coisas aconteciam sempre na Altino Arantes, né? Que é uma avenida, uma rua na verdade, mais interiorizada, né? Então ela teve essa vontade. E aí ela foi criada no intuito de atender o pedestre, né? No intuito de fazer com que as pessoas caminhassem, andassem de bicicleta, incrementar o uso da bicicleta, que é importante. Então a ciclovia, ela nasce daquele local. Eu estou dizendo no trecho aqui do Camaroeiro até o Indaiá, que foi o primeiro trecho, depois se desenvolveu por toda a orla de Caraguatatuba. E essa ciclovia também interliga com outros bairros. O que acontece? Eu não posso jamais também deixar de comentar da gestão daquela época, né? Que mesmo que hoje Caraguá esteja dividida entre duas partes políticas, ela era uma só, né? O vice era o Aguilar, prefeito Aguilar, e o prefeito então era o Antônio Carlos. E o prefeito Antônio Carlos da Silva, que hoje é até candidato, né? Ele é candidato a deputado, se não me engano, mas ele teve uma participação sim muito grande, e eu não estou fazendo política porque eu sou técnico, não tenho interesse nisso, eu só respondi ao projeto, né? Mas ele teve uma participação muito grande na ideia inicial, porque quando a gente começou no intuito de um grupo de arquitetos, que foi o grupo que desenvolveu o projeto. Eu não fiz sozinho, eram 5, 6 arquitetos, né? E iniciais na Avenida da Praia, e a gente participou de uma eleição do CREA. Foi uma coisa muito interessante, que nós ficamos de castigo lá como mesários, e ali começou uma conversa, e a ideia era que fosse feita uma apresentação, uma exposição, uma vernissagem, né, que a gente pudesse expor na Fundac, que era pequenininha naquela época, e era pra gente só desenhar num papel
aqueles papel de metro, né, rolo que a gente fala, e a gente ia desenhando e depois ia expor. Cada um contribuindo com sua parte de desenho. Eu gostava muito de desenhar também, de pensar desenhando, e ainda gosto, então a gente pensava em fazer isso. Mas não foi assim que aconteceu, porque a gente teve com o Antônio Carlos e ele já apontou, não, vamos fazer um projeto, e esse primeiro projeto vai ser para a Avenida da Praia, né? Vai ser para a Avenida da Praia do centro da cidade, para fazer exatamente, esse olhar é dele, fazer com que as pessoas voltassem, né, para a avenida, para o mar, né? E a gente aceitou o desafio. Então foram 60 dias e 60 noites, eu não esqueço disso, porque a gente trabalhava de dia e de noite, de tarde a gente ficava com o escritório, fazendo esse projeto, né? E sem saber ao certo o que seria nesse estudo preliminar, nem se realmente havia uma intenção. Mas eu sabia porque o Antônio Carlos, então, o olho dele brilhava, assim, no sentido de, pô, vai dar certo, eu quero começar por aí, e realmente foi um sucesso. Esse projeto possui, para ser mais conclusivo, possui uma calçada de 6 metros de largura, possui ciclovia, né? Eu lembro direitinho de tudo, de 2,20 metros, 2,30 metros, 2,30 metros na verdade. Aí depois ele tem um canteiro, tem estacionamento em 45 graus dos dois lados, né? De um lado ele tem a fila alinhada, mas também tem 45, tem área de desaceleração. Foi um projeto que foi elogiado na época, né, por diversos órgãos de trânsito, inclusive. Então foi algo que e a gente tinha espaço, né, para desenvolver. Fizemos outras obras que não havia espaço, então a gente tinha possibilidade de fazer a dimensão que fosse mais adequada. Inicialmente tinha duas faixas de leito carroçável, e nós depois, junto com numa reunião com o prefeito, que eu não me esqueço, a gente achou até que ele estava exagerando, mas na verdade não estava, foi sugerido que fosse 3, né? E nós aceitamos aquilo, né? E hoje eu concordo também, porque ela consegue, a fluidez da Avenida da Praia hoje, ela atende ao sistema viário do centro da cidade. Então por isso que foi necessário. Ela está além do feriado, das temporadas. Na temporada, inclusive, ela fica pequena, né? Porque Caraguatatuba recebe muito turistas, tá, né? Então ela fica até... Mas também não poderia ser maior do que ela já é. Tem 3 num sentido e 3 leitos do outro sentido. E um canteiro central no meio que tem variações, né? Na parte paisagística, que é a parte que eu gosto muito, me interesso e desenvolvo, ela tem um projeto paisagístico simplificado, né? Por ser projeto público, a gente não avançou muito, mas a ideia, seguindo o Roberto Buller Marques, até que na época a gente usou como parâmetro, a gente visitou Copacabana, fomos para Santos também, era criar uma moldura da paisagem. Então ela tem o grupo de árvores, né, que faz com que você possa ver o mar, que o objetivo era esse, né? E tem 82 palmeiras imperiais plantadas. Eu lembro que a gente falava que depois do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e do sítio do Roberto Buller Marques, Caraguatatuba seria a cidade com o maior número de palmeiras, que está lá, inclusive, crescendo, né? Elas não, poucas, acho que quase nenhuma, não sei, talvez uma outra possa ter saído, né? Agora, com relação ao paisagismo original, foi perdido, infelizmente, cortou, a manutenção não foi mantida, né? Ela tinha muito mais floração, mas ela deixou de ter, principalmente nos espaços próximos à calçada da cidade, né? Isso pode até ser retomado mais adiante, ser feita essa correção, né? Sobre a mureta também ela foi construída, ela não fazia parte do projeto, mas ela foi construída e foi adequada para aquela situação. A nossa ideia é que não houvesse mureta, até para ter a continuidade da praia, mas havia uma mureta existente, e por incrível que pareça, as pessoas se interessavam por essa mureta, achavam que ela tinha que ser mantida. Isso é um aspecto curioso até da cidade. E o mais legal de tudo, dessas curiosidades, é que as pessoas foram realmente ser fiscais dessa obra, né? Elas iam não no intuito de ficar criando casos ou dificuldades, era um outro jeito, era um jeito de interesse assim, de ver a cidade acontecendo, de ver a cidade, de ver o mar, né? De ver que a cidade mudou, que estava... Pensar, elas estavam... cresceu, brilhou, as pessoas começaram a ter vontade, sonhos, e começou a se construir. Apesar do resultado junto à orla, eu acho que poderia ser até melhor, porque tem
tem lojas grandes ali, tem lojas até de produto chinês. A gente achava que ia virar uma área de restaurantes, bares, até tiveram alguns, né, que se implantaram, que estão lá até hoje. Mas a gente achava que ia ter uma vida mais constante, assim, noturna. Mas mexeu com a cidade inteira, não ficou só na avenida. E uma das coisas que aconteceu, que eu acho que é onde nós estamos, né, dando aula até hoje, foi o módulo, no que tange a arquitetura. A arquitetura e urbanismo nunca tinha sido falado. Então foi o terceiro curso, se não me engano, pedagogia, letras, terceiro ou quarto curso, acho que administração entrou antes, e veio a arquitetura na sequência, em função desse movimento, né? E foi aprovado. Então aí começou a ter os alunos, os primeiros alunos, as intervenções urbanas eram feitas na cidade, havia uma participação maior entre a cidade e a faculdade de arquitetura, né, que é o Centro Universitário Moura. E é isso que eu queria comentar. Então até essa questão da universidade ter vindo com a arquitetura e os professores, veio tudo nesse período. Foi um período desenvolvimentista para a cidade, né? Que a gente leva assim como, né, com normalidade hoje, mas é importante registrar, né? A faculdade de arquitetura nasce em 2000 em Caraguatatuba. Nós já estamos ali também completando 21 anos, não é isso? 21? 22 anos, eu entrei em 2001, 22 anos, e a obra tem 25, então você vê que está no mesmo período, são, né, contemporâneos. Crescendo, mas crescendo na questão do olhar da paisagem, né? Então eu sou muito feliz de ter participado desse processo, que completou 25 anos sem nenhuma manutenção, volto a repetir, uma iluminação perfeita também, que foi substituída, ficou legal também. Então ela só ganha, e a cidade só ganha com a Avenida da Praia, né? Caraguatatuba realmente mudou a sua história, né, sua visão e até a sua situação de gestões, né, de recursos. A cidade passou a ser mapeada, a fazer parte, apesar de alguns lugares ainda ela não constar, mas ela faz parte hoje, ela é reconhecida no estado de São Paulo, né? E tudo nasceu de um sonho. Então a ideia é essa: nunca deixe de sonhar, acredite. Projetos urbanos do Brasil são difíceis de acontecer, né? E por isso que eu estou fazendo esse depoimento aqui, para registrar. Muito obrigado.